Nós vamos então dar sequência à nossa série, a série que iniciamos sobre a mão invisível do Senhor, conduzindo a história. Hoje nós vamos olhar para o choro ouvido em todo o mundo, o choro que mudou o curso da história da humanidade, afetou não só uma sociedade de um tempo, um império, mas toda a história, especialmente a nossa história, a história da redenção. O texto é no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Capítulo 1. Minha Bíblia é mais nova, então idade para chegar aqui, mas a gente chega. Êxodo, capítulo 1, verso 15. Nós vamos adentrar o capítulo 2. E nos diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só tirar esse pedestal aqui. Isso, melhorou. Nos diz assim a palavra do Senhor. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Pois se um homem da casa de Levi casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Acho interessante isso aqui, porque toda mãe acha o seu filho bonito. É difícil uma mãe não achar o filho bonito, mesmo sendo recém-nascido, tá? 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança. E é aqui que se concentra a temática que o reverendo Sproul parte, né? E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Ou seja, ela sabia que o menino era hebreu. É importante destacar esses pontos aqui, irmãos. Então, disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas tirei o menino. O choro de um bebê. Choro de um bebê é sinal de vida, é um bom sinal quando uma criança nasce e imediatamente chora.
E Moisés já havia nascido há pelo menos 3 meses. 3 meses ele já estava no mundo. E naquela ocasião em que ele foi colocado naquele cesto para ser poupado da morte, nós vamos ver aqui no texto diversas ironias que o texto bíblico traz. A Bíblia às vezes traz essas ironias. O rio, que era para ser um elemento de desova de bebês hebreus, acabou sendo um elemento de salvação, de condução para Moisés. Moisés, sem dúvida alguma, é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés conduziu o povo, libertou o povo do Egito, conduziu pelo deserto. E ele é um tipo de Cristo, porque Cristo nos tira do Egito e Cristo está nos conduzindo pelo deserto. Ele era uma sombra do que haveria de vir. E uma das figuras mais respeitadas pelos judeus até hoje, Moisés. Mas veja como começa a história de Moisés. A vida dele mudou a história praticamente toda do Oriente Médio daqueles dias. E toda a história do mundo, de alguma maneira, é afetada pela vida de José. Vou passar aqui para a introdução. Toda a história do mundo é, de alguma maneira, afetada pela vida de José. Nós percebemos Deus aqui nos detalhes de toda a narrativa. Toda a narrativa, Deus está conduzindo. Cada minúcia, não só dessa narrativa, mas o que nós chamamos na teologia de meta-narrativa, a grande narrativa da história da humanidade. A grande narrativa que mostra a nossa redenção. Então, indiscutivelmente, Deus é o eterno artesão da história. Ele é muito meticuloso, Deus é detalhista, e isso às vezes assusta. Quando você conhece uma pessoa que é muito detalhista, você vai na casa de uma pessoa que tem uma coleção de garrafas, uma coleção de carros, e a pessoa é extremamente detalhista, aquilo às vezes te assusta, né? Gente, mas como é que tem tempo para isso, né? Para separar cada carro, para limpar cada carro, para organizar cada carro. E para que isso? Mas Deus é muito mais detalhista. A doutrina da providência defende que Deus se estende a tudo que existe, absolutamente tudo, grande, pequeno, do finito ao infinito. E diante deste cenário, pequenos acontecimentos podem ter enormes impactos e consequências. Ele se estende a tudo. Para ilustrar essa verdade, o reverendo Sproul traz aí, na introdução do capítulo do seu livro, capítulo 4, né, que nós estamos tratando hoje, ele traz essa ilustração do detalhe. E ele coloca o seguinte: pela falta de um cravo, de um fixador, de um prego, a ferradura se perdeu, não pôde ser fixada ali no cavalo. E pela falta da ferradura, o cavalo se perdeu. E pela falta do cavalo, o cavaleiro se perdeu. E pela falta do cavaleiro, a batalha se perdeu. E pela falta da batalha, o reino se perdeu. Ele diz que tudo isso porque um cravo não foi colocado devidamente na ferradura. Tudo isso por causa de um detalhe. Apenas um detalhe. Então, nosso Deus é extremamente detalhista, e aqui, à guisa de introdução do nosso estudo, nós já podemos tirar uma lição importante para as nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo que acontece nas nossas vidas importa. Tudo. Do seu levantar ao seu deitar, do seu alimentar, tudo importa para Deus. Ele está atento a tudo. Então, não é possível, diante de um sofrimento, de uma tribulação que muitas vezes nos suga a energia, o tempo, os recursos, nós afirmarmos que Deus não se importa, que Deus se esqueceu, que Deus não está muito preocupado com a gente. Deus se importa com absolutamente todos os detalhes. Todos os detalhes são importantes para o Senhor.
E aí o Sproul prossegue, diz que o bater das asas de uma borboleta na China cria ínfimas perturbações nas correntes de ar que por fim afetam o clima da Terra. Um detalhe, apenas um detalhe. O simples choro de um bebê ao sair, ou ao aquele cesto ser aberto, sinaliza a providência de Deus e um novo momento para um povo que estava numa condição absurda de escravidão. E esse povo é o povo do pacto, é o povo da aliança. Tudo começou com o choro de Moisés. A vida de Moisés foi assim, uma vida que muitas vezes parecia que ia se perder pelos dedos. Ao nascer, já adulto, quando ele mata o egípcio, quando ele vai cuidar das cabras do seu sogro Jetro, já lá no deserto, parecia que não ia mais voltar para o Egito e de repente Deus muda tudo. A vida dele foi feita de várias reviravoltas, vários detalhes importantes. Foi o choro de uma criança lançada à deriva no rio Nilo que mudou a história de um povo escravo. Então nós vamos atentar aqui primeiro para o contexto do nascimento de Moisés, conforme o texto nos relata. Os descendentes de Israel estavam desfrutando de uma condição privilegiada na terra do Egito. Eles estavam na terra de Gósen. Era uma terra deleitosa, uma terra farta, uma terra boa de se viver. Como em nossos dias há lugares que são mais tranquilos para se viver do que outros. Há lugares que são mais violentos, há lugares que são mais barulhentos, há lugares que você tem a inconveniência dos vizinhos, tem gente que não gosta dos vizinhos indo em sua casa, então vão para lugares mais isolados. E a terra de Gósen era uma boa terra, um pequeno território ali no antigo Egito. E o faraó dos dias de José resolveu dar essa terra para os hebreus, para os parentes de José, para o pai de José, para os irmãos de José, e a família de José foi habitar nessa terra de Gósen. Então, era um verdadeiro patrimônio imobiliário que a família tinha, enquanto José era primeiro-ministro do Egito. Mas veja que o texto vai nos dizer, no que lemos, que o cenário mudou radicalmente. Aquele olhar favorável do político havia passado. É como cenários políticos da nossa atualidade. Nós temos cenários mais preocupantes, nós temos cenários mais confortáveis, mas o cenário sempre muda. Os Estados Unidos agora passaram por uma mudança muito grande no governo, um governo de direita, outro de esquerda média, parece que a vice é radical, e aí vai. A política sempre muda. Basta você conversar com pessoas que dependem de cargos comissionados no governo. Elas vão dizer o seguinte: quando passa o período eleitoral que é alocado numa prefeitura, numa administração, no governo, você fica ali 4 anos relativamente tranquilo. Mas quando está chegando o final do mandato, começa a dar aquela angústia, porque vai ter que entrar no período de campanha política, de incertezas, e se o seu candidato não ingressar novamente, você perde aquelas regalias. Foi isso que aconteceu com o povo hebreu. Veja que a política é a mesma coisa sempre. Nós queremos mudar a política, mas ela é a mesma coisa sempre. Então, o cenário favorável mudou. Com o passar do tempo, subiu ao reinado um faraó que não conhecia José, conhecia a história, mas não era amigo de José, não tinha nenhum comprometimento com José. Então, passa-se a vigorar ali uma nova política no Egito. E com essa nova política, os hebreus são diretamente prejudicados. O faraó, que o faraó é um título, tipo governador, prefeito, o faraó daqueles dias percebeu que os hebreus estavam aumentando muito em número. Muito. E ele temia que houvesse uma revolta. Eles ainda não estavam numa condição de escravidão, mas que os hebreus
tomassem conta do império, com a sua cultura, né? Com o seu jeito de servir a Deus, e, enfim, tomassem o império do Egito. É o que está acontecendo lá na Europa hoje. Daqui a 20 anos vai ser esse o cenário. O islamismo vai tomar conta mesmo. Porque eles estão tendo filhos e os europeus estão tendo pets. Vocês sabem que pet, ser pai de pet não vai assumir governo, não vai fazer nada disso. É isso que está acontecendo lá. Então, o ponto em relação aos hebreus é que não era apenas uma questão assim política, mas havia um crescimento populacional maior do que os do povo egípcio. E o faraó começou a ficar preocupado. Ele teve uma estratégia: eu vou escravizá-los. Começou a escravizar. Mas eles continuavam crescendo, continuavam expandindo. E daí vieram outras estratégias malignas. Nos dias do nascimento de Moisés, infelizmente, os hebreus já eram escravos no Egito. Eles estavam ali subjugados e o objetivo do governante era arrefecer as forças e a multiplicação dos hebreus. Faraó alimentava sentimentos dúbios em relação aos descendentes de Jacó. Por um lado, ele tirava proveito dos trabalhos extenuantes deles. Eles trabalhavam muito, frutificavam muito, eram muito abençoados naquilo que faziam. Então isso era bom para ele. Isso trazia benefícios. Construíam cidades, celeiros, para proteger o Egito das possíveis fomes. Eles tinham muito medo de passar fome. Então os hebreus trabalharam duramente esse período. E, por outro lado, o faraó temia uma insurreição. Esse era o grande medo dele. E como ele foi frustrado, né, no seu plano de redução populacional, ele submetia mais ainda os judeus a trabalhos extenuantes para controlar o tamanho e a força da população. Mas eles continuaram trabalhando, continuaram se multiplicando, e daí ele estabelece esse decreto de genocídio coletivo, que é extremamente maligno. No primeiro momento, ele pede para as parteiras matarem as crianças nascidas do sexo masculino, as crianças hebreias. As parteiras resolvem não fazer isso, por temor a Deus. Ou seja, aquelas parteiras eram hebreias, dá a entender isso, elas eram hebreias. E no segundo momento, ele diz para que todo cidadão egípcio, ele decreta que a todo cidadão egípcio que visse uma criança do sexo masculino, hebreia, deveria lançá-la no Nilo. Ele expande, não apenas os soldados, mas a população. Esse é o contexto do nascimento de Moisés. Moisés nasce nesse contexto de matança. Jesus não nasceu num contexto assim também, ele nasceu e Herodes, com medo de perder o trono, baixa um decreto real também para matar crianças. Veja como Moisés é um tipo de Cristo, uma sombra do Messias que haveria de vir. E aí nós vamos a um ponto, irmãos. Eu percebi que não era possível nós passarmos por esse estudo sem trazer um pouco disso aqui. Não é um assunto que geralmente nós falamos na igreja. Nós já temos uma posição formada, é óbvio, mas a gente precisa ressaltar, volta e meia, as nossas posições, demarcar as nossas posições bíblicas. Não é possível olhar para a matança das crianças nos dias de Moisés, nos dias de Jesus, e não falar sobre o aborto. É bem verdade que já eram bebês nascidos, não estavam no ventre, mas é praticamente impossível passar por essa situação de infanticídio e não tratar sobre o aborto. Faraó mandou matar bebês. Era uma ordem da autoridade maior. Ele estabeleceu uma lei, e uma lei que desvalorizava a vida humana. Eu não estou falando de questão de raça, de etnia, de povo, eu estou falando da vida humana.
tão somente a vida humana. Claro que ele foi motivado a fazer isso por causa da etnia daqueles bebês. Faraó não se contentara em mandar apenas os soldados matar os bebês judeus. Tarefa foi dada às parteiras, tarefa foi dada à população. Os que advogam o aborto dizem que é uma coisa normal, que tem que ter o apoio da população, que a mulher é dona do seu corpo, enfim, todos aqueles argumentos que não justificam a prática do aborto. Então nós podemos fazer sim uma conexão dessa temática com o aborto. Eu quero falar aqui, primeiro, uma estimativa de quantos abortos são realizados no mundo anualmente. São cerca de 50 milhões de abortos. Claro que esse número não é exato. Não tem como ser exato. Porque como é que você vai fazer uma estatística daquilo que é clandestino? É apenas uma estimativa. 50 milhões por ano. Isso é 8 vezes mais do que o número de judeus que morreram no Holocausto. É muita gente sendo assassinada. Foram 6 milhões. O genocídio nazista foi uma mancha na história da humanidade. Ninguém discute isso. Foi um absurdo. Um absurdo. Mas o que dizer de milhões de crianças que não têm condições de se defender? Eu recomendo àqueles que têm condições de assistir, se você não assistiu, assista aquele vídeo O Grito. Você entra no YouTube e digita lá O Grito. O Grito Silencioso, acho que é isso. Acho que é o Grito Silencioso. Que mostra um feto sendo abortado e os instrumentos entrando no organismo da mãe e ele fugindo. Ele fugindo dentro do útero. Então, o que dizer também, irmãos, de cristãos que se dizem discípulos de Jesus e fazem apologia ao aborto? Tem cristãos que fazem esse tipo de apologia. E eu quero aqui, rapidamente, trazer alguns pontos tratados pelo reverendo Ageu Magalhães, que é um pastor presbiteriano, é de São Paulo, um pastor muito importante no nosso país, da ala extremamente conservadora da nossa igreja, e eu vejo que é uma ala que tem pouca voz, a ala que nós estamos mais alocados, a nossa igreja. O reverendo Ageu Magalhães apresenta 3 motivos pelos quais o cristão deve ser radicalmente contra o aborto. O primeiro motivo que ele coloca é que a vida humana é sagrada. A vida humana não pertence a nós. A vida humana pertence a Deus. É Deus quem dá o fôlego de vida, é Deus quem tira a vida. É Deus quem diz até quando aquela vida vai durar. Deus fez homem e mulher de forma singular, de forma diferente de todo o restante da criação. Primeiro Deus sopra nas narinas do homem fôlego de vida. Deus não diz para existir. Deus sopra fôlego de vida nas narinas do homem faz a mulher. Nenhum animal teve esse privilégio. Numa sociedade de valores invertidos em que um cachorro é mais valorizado que um ser humano. Um cachorro recebe mais cuidados e mais prioridade do que um ser humano. Isso é um absurdo, porque imagem e semelhança de Deus não é pet, não é animal, é gente. Gente que é imagem e semelhança. Então, o outro ponto que o reverendo Ageu coloca é que toda a criação está debaixo do domínio do homem. Gênesis 2:26 tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e etc. E o mais importante de todos os pontos, como é sagrada essa vida humana, Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 e 27. Imagem e semelhança de Deus é ser humano. Imagem e semelhança não são palavras distintas. É um reforço para dizer que nós somos parecidos com o Criador. Os animais foram criados segundo a sua espécie, todos de uma só vez.
O ser humano é uma criação única, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus faz questão de fazer isso, com exceção dos asiáticos, de fazer todo mundo diferente. Os asiáticos, às vezes, você tem dúvida, né? Você está na mesma família, você olha assim, gente, mas o povo aqui é muito parecido. Mas, geralmente, Deus vai fazendo de forma singular. Singular. Então, Gênesis 9:6 nos fala o motivo pelo qual nós não devemos tirar a vida de alguém, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, atentar contra a vida do meu semelhante, assim, se nós formos analisar de uma forma muito literal, é como se eu estivesse tentando matar a Deus. Eu estou agredindo a Deus, porque é imagem e semelhança dele. Quando eu ofendo uma pessoa, quando eu agrido uma pessoa, eu estou agredindo a Deus, que é o vingador e o juiz. Então, quando eu assassino, e é isso mesmo, uma criança no ventre, um feto, ou um embrião, que seja, eu estou agredindo a Deus. Uma outra questão que o reverendo Ageu destaca é sobre a antiguidade da vida. Né? E aí vem aquela pergunta, principalmente no meio da ciência, para legalizar o aborto, quando que começa a vida? Né? E a ciência não tem uma resposta consensual. Tem algumas, a maioria vai para um lado, mas não há ainda uma consensualidade. Aqueles que admitem começar a vida na fecundação, no ato da fecundação, aos que apontam para o período entre o 7º e o 10º dia, quando ocorre a fixação do óvulo fecundado no útero, aos que defendem que defendem começar na 3ª semana de gestação, quando o embrião pode se dividir dando origem a outros indivíduos, e por fim, aos que marcam o início da vida somente após a 8ª semana de gravidez, que eu penso que é uma das motivações para a decisão lá na Argentina para legalizar o aborto. Se eu não me engano, até 12 semanas o aborto lá é legal. Isso foi legalizado tem pouco tempo, esse ano. Então, há essa divergência de entendimento sobre onde começa a vida. Mas algo que o reverendo Ageu pontua é que o curioso é que quando a ciência encontra, que seja, se encontrar uma bactéria na Lua, vai dizer que tem vida. Tem vida. Tem vida em outro planeta, porque achou uma bactéria. Mas a vida humana não é tão valorizada assim. Quando que começa a vida, afinal de contas? Então, a ciência não tem valores absolutos. O que é verdade para a ciência hoje, amanhã pode não ser, com o avanço das pesquisas científicas. Por isso que, em relação à vida humana, quando ela começa, nós temos que recorrer a quem? A Bíblia. Aqui que nós vamos encontrar a resposta. Não no crivo da ciência, mas no o que a Bíblia fala sobre o início da vida. Então, pela Bíblia, tem vários textos, nós não vamos ler todos. Isaías 49:5, pelas Escrituras a vida começa na fecundação. Pela Bíblia, é na fecundação. O que passar disso são tentativas para ir contra os princípios de Deus e atentar contra a vida. Isaías 49:5 diz assim, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo. E aí, Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes mesmo da fecundação, Deus já sabia da existência daquela vida. Te consagrei, te constituí profeta às nações. Lá em Lucas, capítulo 1, verso 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Já desde o ventre. Então a vida começa, eu diria, na fecundação, biblicamente falando, e Deus já conhecia essas vidas. Então, um outro ponto que eu quero destacar aqui sobre a visão cristã a respeito do aborto é sobre a prioridade da vida. Êxodo 20:13
Não matarás, é um mandamento, está nos 10 mandamentos, tá? E a atual legislação brasileira, deixa eu só passar aqui, para a gente não ficar perdido. Coloca aqui, isso é legal no Brasil, tá, irmãos? Hoje. Pode ser que amanhã isso se amplie. Hoje, o aborto é permitido quando a gravidez oferece risco de morte à mãe. A mãe pode morrer com aquela gravidez. Alguma complicação ou coisa dessa natureza. Talvez muitos de nós poderíamos balançar aí, dependendo do andamento da gravidez, seja um eclâmpsia, né, ou coisa dessa natureza, ou diabetes, enfim, alguma complicação séria. Uma outra questão também é uma geração proveniente de estupro. É permitido. A mulher que sofreu um abuso sexual e encontra-se grávida, ela tem permissão legal para proceder ali ao aborto. E o reverendo Ageu, assim como a maioria dos cristãos, nós também defendemos isso, que mesmo acontecendo um tipo de violência dessa, é um caso que tem que ser analisado de perto, porque a criança não tem nada a ver com o que aconteceu. Nada a ver. Ela não tem culpa, ela não deve ser penalizada. Então, ele até coloca, né, que se eu vou combater, digamos, um mal que aconteceu cometendo um outro mal, cometendo um assassinato, o mal maior para combater um mal menor. Então é algo que precisa de um acompanhamento pastoral muito próximo, se isso vier a acontecer com algum de nossos membros. E uma outra situação que a lei permite é a gravidez de feto anencéfalo, sem cérebro. Isso é o que a nossa legislação permite hoje, tá? O nosso país permite hoje. Mas aí ele coloca aqui o que está por detrás dessa autorização judicial no nosso país. Ele entende que, o reverendo Ageu entende que é o pensamento evolucionista, de que o feto não é vida ainda, então não tem tanta importância, materialista, essa criança de alguma maneira vai atrasar a sociedade, e eugenista, que é a necessidade de melhorar a raça humana, ou a humanidade, sem crianças com defeito físico. E assim, irmãos, há muitos que vão defender isso, né? E aí ele coloca o seguinte, uma história que eu achei bastante interessante. Ele colocou o seguinte: fique imaginando que um médico desta linha diria a um pai sifilítico e a uma mãe tuberculosa que tiveram 4 filhos. O primeiro filho nasceu cego de nascença. O segundo, morto logo após o parto. O terceiro, surdo e mudo. O quarto, tuberculoso. E agora essa mãe está grávida, está com a 5ª gestação. O médico diria para ela abortar. A criança iria nascer com algum problema, algum defeito. E ele fala que essa mãe foi a mãe de Beethoven. Foi o 5º filho. Uma família com muitos problemas de saúde com os pais, os irmãos, um que morreu, porém um gênio. Então, a palavra de Deus nos ensina que toda a vida é sagrada e um bem de Deus, mesmo a dos deficientes. São vidas preciosas para o Senhor, mesmo a deles. Chama a atenção para um texto em Êxodo, capítulo 4, verso 11, que diz assim: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus fez assim. A vida é sagrada e a vida não pertence a nós. O feto, por menor que seja, já é portador da imagem de Deus e tem de ser preservado. E veja que numa atitude heróica de desobediência civil, aquelas parteiras se recusaram a cumprir o edito de Faraó. É o que diz o verso 17 do capítulo 1. Elas não cumpriram o edito de Faraó.
se recusaram a fazer aquilo que Deus havia proibido. E é muitas vezes a coragem que nós precisamos nesses dias. E veja que Deus as abençoou. O texto fala que elas tiveram famílias, ou seja, foram mães. Deus abençoou elas. Sim. Sim. Preservação da própria vida, da família, dos compatrícios. De fato, importante a observação do presbítero Marcos é que ainda não tinha a lei mosaica, não tinha os preceitos que versam sobre isso. Eles não tinham uma lei civil. Na verdade, eles não eram nem povo ainda, não tinham terra, não tinham. A nação era escravizada, mas mesmo assim, elas preservaram a vida. A lei moral estava gravada nos corações. Vou passar aqui. Vamos lá, porque senão a gente... Então, o terceiro ponto que eu quero tratar aqui é o afogamento de bebês no rio. Voltando aí para o texto bíblico, né? Como seu plano foi frustrado com as parteiras, Faraó então resolve pedir para que o povo, ao encontrar as crianças do sexo masculino, jogassem no rio. E como eu falei, né, mais uma ironia, para que futuramente o governo de Faraó não fosse ameaçado, ele determina que os bebês fossem lançados no rio. E foi nesse momento da história que nasceu Moisés. E a mãe de Moisés foi muito cuidadosa ao preparar a criança para ser colocada naquele cesto. Ela esperou 3 meses, a criança já estava mais crescida, já livre das cólicas, mais durinha. Preparou o cesto, calafetou o cesto, deixou bem preparado, colocou no rio. Mas era incerto, muito incerto. Onde que aquela criança iria parar? É como se ela tivesse entregado todo o destino da vida de seu filho ao rio, onde deveria ser a eliminação de crianças hebreias. Mas nós sabemos, irmãos, que o destino da vida de Moisés não estava no rio Nilo. O destino da vida de Moisés estava nas mãos de Deus, essa mão invisível conduzindo toda a história. É difícil hoje ainda de nós prevermos os movimentos exatos de um rio, de um mar. Você pode estar em alto mar, num cruzeiro ou viajando de navio e de repente vir uma tempestade que ninguém previu, com consequências que ninguém previu e levar aquela embarcação a afundar. Até hoje nós temos dificuldade de prever. E era um rio que tinha suas águas ali correntes, o cesto foi indo, então a mãe de Moisés não tinha condições de saber exatamente o que iria acontecer à vida da criança. Poderia ficar preso num galho, aves de rapina atacarem a criança, poderia afundar, poderia ter um crocodilo abocanhar aquele cesto. Então são inúmeras variáveis que poderiam afetar a segurança e a vida de Moisés. A única esperança de sua mãe estava na mão invisível de Deus, que fez o rio, que fez Moisés, que fez todas as coisas. Era Deus quem iria governar o destino de Moisés. Mesmo a irmã de Moisés ficando à distância, à margem do rio, vigiando o cesto, mas o cesto estava sendo levado pela correnteza. Então vejam que depois que o cesto foi colocado no rio, quais eram os olhos que estavam sobre ele? Os da irmã de Moisés e os de Deus. Só esses olhos, de mais ninguém. Então acontece aqui algo que muitos chamariam de inesperado. O que muitos nos nossos dias chamariam de coincidência. O que muitos chamariam de acaso. Um evento fortuito. Sorte. Muitos chamariam disso. Foi muita sorte. Mas nós sabemos que não foi nada disso. Mas alguém visualizou aquela pequena embarcação. E foi exatamente a filha de Faraó que estava ali tomando banho juntamente com as suas servas, né, no período da tarde.
e ela fez com que aquele cesto chegasse até ela. Quando ela abriu o cesto, ela olhou para a criança chorou. Eu não sei como é que foi esse choro, tá? Se foi um grito, se foi um choro histérico, se foi... Eu não sei se tem choro meigo também, mas foi um choro. De modo que esse choro gerou compaixão no coração dela por aquela criança. Ela sabia que a criança era hebreia. Ela sabia do decreto de seu pai. E ela não se importou em contrariar o seu pai. Ela salvou a criança, movida de compaixão. E nós sabemos que a irmã de Moisés depois aparece, né, quando ela resgata o cesto. E a irmã de Moisés não sabia se ela iria matar a criança ali, jogar no rio, se ela iria fazer qualquer outra... Mas ela corajosamente já aborda, percebe que existia ali uma atmosfera de compaixão, e aí faz a proposta. Proposta para que uma ama cuide da criança, e ela conhece uma ama que poderia cuidar da criança. A ama era a própria mãe de Moisés. Meus irmãos, certamente Moisés tinha outro nome. Certamente. Não era Moisés. Porque um bebê com 3 meses já tem nome. Hoje, quando a pessoa já fica grávida, você já dá um nome. Você nem sabe o sexo. Aí você fica, se for menina é isso, se for menina vai ser outro nome. E tem gente que vai lá, faz exame de sangue para saber logo o sexo, dá logo o nome para a criança no ventre. Imagine uma criança com 3 meses, então ele já tinha outro nome. Mas a filha de Faraó deu esse nome a Moisés porque ele foi tirado, resgatado das águas. É importante, irmãos, ressaltar que o filho foi devolvido à sua mãe. Ele ficou um tempo com a sua mãe, aqueles primeiros anos de muitos cuidados. Foi devolvido não pela filha de Faraó, mas pela mão providente de Deus. Pela mão invisível de Deus. Então a criança foi rebatizada, né? Moisés resgatado das águas, e esse foi o nome reconhecido em toda a história da redenção. Esse é o nome que vai aparecer no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração. É o nome de Moisés. Esse nome ele carregou por toda a sua vida. Então, essa criança não foi apenas resgatada da morte. O que aconteceu na vida de Moisés não foi apenas um resgate da morte, mas Moisés foi inserido num contexto em que ele deveria ser preparado para o que Deus tinha para fazer na vida dele. Se ele tivesse continuado sendo mantido oculto, né, ou guardado, e crescesse ali, próximo à sua mãe, ele não teria acesso à corte. Quando ele adquire uma certa estatura, ele vai para a corte, ele cresce com Manassés. Ele cresce com aquele que ele haveria de enfrentar futuramente para resgatar o povo. Então, irmãos, tudo foi conduzido pela mão do Senhor. Ele foi instruído ali em todo o conhecimento e ciências da cultura do Egito e foi uma preparação para a missão dele. Deus conhece, sem dúvida alguma, a nossa vida, Deus conhece não apenas o nosso passado, mas Deus sabe o que vai acontecer no nosso futuro. O que eu achei importante, que o reverendo Spru colocou aqui, é que ele tem capacidade de saber o fim já no começo. Deus sabe o que vai dar. Deus sabe onde vai dar. Seu conhecimento vai até os mínimos detalhes, ele conhece todas as contingências, todas as variáveis, todas as reviravoltas do rio. Deus conhece tudo. Então, por conhecer tudo, Deus não vai depender, irmãos, de circunstâncias, Deus não vai depender da gente, Deus não vai depender da nossa vontade. Quando Moisés já era adulto, já fora do Egito, eu fico imaginando que Moisés, a última coisa que Moisés queria na vida era voltar para o Egito. Era a última coisa que ele queria.
Deus foi lá, chamou Moisés, e Moisés voltou para o Egito. Passando por cima de todas as suas vontades, dando as suas desculpas. Então Deus já sabe o fim desde o começo. Nada do que ocorreu na vida de Moisés foi surpreendente para Deus. Então nada do que acontece nas nossas vidas é surpreendente para Ele. Nós ficamos surpresos muitas vezes, mas Deus não. Não existe nenhum acontecimento na nossa vida que é produto do acaso ou sorte. Nunca foi sorte. Nunca. E aí o reverendo Sproul, para encerrar, ele coloca o seguinte, né? Nós podemos até supor o se, como no início do estudo do cravo, se o cravo não fosse firmado na ferradura, e se a criança não tivesse chorado, e se a criança tivesse morrido, e com ela a esperança de libertação de um povo escravizado, e com ela fosse sepultado também a esperança de uma lei moral estabelecida, formalizada, as promessas dos profetas, porque os profetas estão firmados na lei, eles vêm depois da lei. E se com essa criança estivesse sido sepultada a esperança que nós temos em Cristo? João 5,39, Jesus diz que a lei e os profetas versam sobre Ele mesmo, sobre a pessoa dele. E se não tivesse tido lei, profetas? E se Jesus não tivesse vindo, se Ele não tivesse morrido por nossos pecados? Então ele faz essa conjectura. Vai muito longe. E daí ele finaliza dizendo o seguinte, que não existe si para Deus. Não existe ou não existem surpresas para Deus. Deus está conduzindo todo o processo, toda a história. A mão dele vai guiando as nossas vidas. Então, irmãos, o que é que nós podemos depreender de lições para as nossas vidas essa manhã? A primeira lição é que Deus atenta para os detalhes. Cada detalhe da sua vida. A família que você nasceu, a sua aparência, o seu tom de voz, o jeito que você é, o seu temperamento, cada detalhe foi Deus quem fez. Cada detalhe. Uma outra lição importante também é que absolutamente nada, nada mesmo, surpreende a Deus. Nada. Nós ainda ficamos surpresos com muitos acontecimentos, com muitas notícias, mas Deus não. E isso é extremamente reconfortante, porque eu confesso que há 2, 3 anos atrás eu não imaginava que no Brasil nós iríamos usar máscara, e muito menos de pano. Eu nunca imaginei isso. De pano, com estampa, com time de futebol. Eu acho que se há 3 anos atrás alguém dissesse, olha pastor, daqui a 2 anos todo mundo em locais públicos vai ter que usar máscara, eu ia morrer de rir. Eu me lembro que no início da pandemia, eu estava ali procurando algumas máscaras, aí eu vi aquela viseira, né? Aquela viseira gigantesca, que vinha até aqui, ó. Eu ia comprar uma viseira que vinha até aqui. Eu fiquei morrendo de rir, eu falei, gente, quem é que usa isso? Quem é que usa esse negócio? Está todo mundo usando. A gente se preocupa com a máscara para combinar com a roupa, né? Tem todo jeito aí, o pessoal tá... Se me dissesse isso há 2 anos atrás, eu iria morrer de rir. Mas Deus já sabia de tudo. E essa declaração, essa informação, tem que trazer conforto para os nossos corações. Tem alguém que está controlando o barco da nossa vida. Tem alguém que está controlando o cesto da nossa vida. A nossa vida não terá um fim trágico, mas nós estamos caminhando em direção aos propósitos de Deus. Isso deve trazer conforto. E o tema do livro-texto é a mão invisível, ou seja, é uma mão que você não vê. Então, quando você estiver passando por um aperto, não adianta você ficar procurando uma mão gigante, você não vê isso.
você vai perceber Deus conduzindo a sua vida. E muitas vezes, quando nós atravessamos um período intenso de provação, nós declaramos, só pode ter sido Deus mesmo. Só pode ter sido Deus que me deu força, que me deu encorajamento, só pode ter sido Deus que me deu discernimento, porque por mim teria a menor condição. Então, irmãos, eu penso que essas são as lições principais que nós podemos depreender desse texto essa manhã.